A pergunta 6, ela era referente a quais os requisitos para a mobilidade normal. Então, para isso, nós vamos utilizar a resposta de Amanda, né, que respondeu corretamente essa questão. E existem 3 requisitos básicos para a mobilidade, que é a progressão, o controle postural e a adaptação. Então, o que seria essa progressão? A progressão é todo o padrão locomotor básico, não é, que promove a ativação muscular adequada na sequência de movimentos adequados para a mobilidade. Então, considerando a foto aqui de subir nessa ladeira, então existe uma sequência de padrão locomotor, os padrões rítmicos de ativação muscular dos músculos, do tronco, membro inferior, até no caso o membro superior aí, né, utilizando, ajudando, então movendo esse corpo, né, para subir essa ladeira, né. Essa progressão, ela também vai desde o movimento, do início do movimento, até o fim da mobilidade, né, então ela orienta essa progressão, todo o padrão, toda a característica da sequência de movimentos, tá? O controle postural, ela reflete toda a manutenção da postura apropriada para a realização dessa atividade, no caso de subir a ladeira, né? E essa postura adequada, ela garante uma eficiência mecânica do corpo em movimento, tá? Então, ela leva a questão, esse controle postural, da própria postura quanto à estabilidade, voltando ao conceito de controle postural que a gente vinha trabalhando, tá? Então, a gente trabalha tanto em questão a força de gravidade, quanto outras forças não esperadas. Por exemplo, uma força lateral, né? Que possa ser aplicada no corpo durante a mobilidade, né? E existe também o outro requisito, que é a adaptação. Então, que são as exigências do ambiente, o tipo de solo, não é? O tipo de ambiente. Então, isso vai, os obstáculos. Então, tudo isso, toda essa adaptação, então o sistema nervoso, ele garante a adaptação para que essa progressão desse padrão de ativação muscular, ele se adapte ao ambiente, garantindo uma mobilidade na velocidade adequada, na direção adequada, né? Então, isso permite que a pessoa possa exercer uma mobilidade de maneira satisfatória, com o máximo de eficiência e menor chance de lesão. Bom, o próximo tópico da atividade era a problematização 1, em que vocês teriam que pesquisar pelo menos 2 artigos científicos do seu interesse, publicados nos últimos 3 anos, que tinham como proposta a investigação de algum aspecto do controle postural ou de mobilidade, preferencialmente em indivíduos jovens, com ou sem distúrbios musculoesqueléticos, e responder o autor, o ano, o objetivo do estudo, métodos de avaliação do controle postural ou da mobilidade utilizado, parâmetros avaliados e resultados do estudo. Então, utilizando um dos artigos que foi escolhido por Letícia, então ela escolheu o artigo de Lopes, Correia e Félix e colaboradores de 2017, que tinha como objetivo os efeitos imediatos do exercício Pilates na oscilação postural e no equilíbrio dinâmico de jovens com lombalgia específica. Então, os indivíduos jovens com lombalgia, né, o distúrbio musculoesquelético, então tinham 2 grupos esse trabalho, em que foi utilizado a plataforma de força para avaliar a oscilação postural e o equilíbrio dinâmico com o teste de equilíbrio das estrelas, pelo menos foi assim que foi traduzido, né? Então, como resultado desse estudo, o grupo Pilates representou melhora em todos os valores de oscilação postural e no teste de equilíbrio, quando comparado ao grupo controle, que ficou sentado na cadeira pelo mesmo período de tempo do exercício do Pilates. Então, quando a gente analisa os dados desse estudo, né, então ele avaliou os dados da oscilação postural,
Então, a gente vê no grupo exercício e no grupo controle que realmente o grupo exercício ele teve uma melhora. Ele saiu, por exemplo, na oscilação de 5,7 antero-posterior para 5,1 e médio lateral de 4,4 para 3,8. O grupo controle era 5,8, baixou apenas para 5,7, mantendo o mesmo desvio padrão, e de 4,4 para 4,3. Então, realmente, o grupo exercício, no caso o grupo Pilates, teve uma maior redução, né? Uma maior diferença nessa redução da oscilação quando comparado ao grupo controle, né? Então, a gente sabe que realmente o Pilates é uma técnica que trabalha algumas posturas, né, de equilíbrio, de coordenação, de controle motor. Então, essas são as imagens do trabalho, do próprio trabalho, né, das posturas de Pilates. E que realmente, ao se trabalhar diversas posturas, né, trabalhar equilíbrio, coordenação, você possa ter realmente um ganho nesse controle motor, né? Avaliado aqui pela plataforma de força. Sendo que uma coisa que chama atenção é que esses valores, essa redução de 5,7 para 5,1, quanto representa clinicamente para o paciente, né? Então, essa informação a gente não tem, a gente tem um valor numérico, né? Então, quanto de redução nessa oscilação seria necessário para a gente dizer que há um incremento no controle motor, né? Será que isso aqui não pode representar o aprendizado da própria tarefa, não do Pilates, mas o aprendizado da própria tarefa da avaliação do controle motor na plataforma de força, né? O grupo controle também teve, né, uma pequena redução, mas parece uma diferença não significativa, né? Mas o quanto realmente o Pilates ele incrementa na melhora do controle motor e só não numa redução pequena desses parâmetros de oscilação, né? Uma coisa que chama atenção nesse artigo é que os indivíduos foram avaliados na posição de pé e todas as posturas foram trabalhadas na posição deitada ou na posição de gatas, né? Então, talvez se fosse trabalhado na posição de pé, esses exercícios de Pilates na posição de pé, talvez a gente conseguisse ter uma maior redução, né, realmente nesse grupo exercício, né? Porque você trabalharia com o princípio da especificidade da tarefa, né? Da especificidade. Se você quer melhorar, por exemplo, o equilíbrio em pé, você tem que trabalhar em pé, né? Então, o trabalhar deitado não leva a melhora do equilíbrio para a posição de pé, né? Então, talvez seja essa a diferença, tá? O segundo artigo, a gente pega foi a proposta de Rodrigo, né, de Costa Ribeiro e colaboradores de 2016, que tem como objetivo investigar os efeitos da estimulação transcutânea cerebral, transcranial cerebral, combinada com a pista de treinamento de marcha na mobilidade funcional de pacientes com Parkinson, né? Então, ele usou o Timed Up and Go teste e o teste de caminhada. Veja só como é interessante aqui. Esse estudo utilizou o Time Up and Go teste, né? Então, que o paciente senta numa cadeira, levanta e anda, e o teste de caminhada. Então, ele testou a mobilidade através da marcha, né, e das transferências. E aqui, ele fez um treinamento de mobilidade, ele não usou somente a estimulação cerebral. Então, esse protocolo tem muito mais chance de promover uma melhora nesses desfechos por conta do que a gente falou da especificidade da tarefa. E, realmente, houve uma melhora em todas as medidas dos desfechos, né? Principalmente em relação ao comprimento do passo, né, e alguns aspectos. Então, a gente vê que realmente o estímulo na postura que se quer para o ganho da mobilidade, ele influencia bastante nos resultados. Então, esses dois testes foram muito bem escolhidos como desfechos, né? Então, eles podem representar realmente a melhora dos pacientes.
Então, levando em consideração outro artigo proposto por Maria Clara, de Lopes e colaboradores de 2016, que eles queriam avaliar o equilíbrio e as habilidades funcionais de indivíduos com deficiência visual antes e após um treinamento de orientação e mobilidade. Né? Então, esse estudo incluiu 4 crianças e adolescentes, né, entre 5 e 14 anos, e utilizou a escala de equilíbrio pediátrica. Então, chama a atenção que foi feito um treinamento de orientação e mobilidade em que usou vários aspectos do controle motor. Por exemplo, as atividades propostas, elas envolviam habilidades sensoriais em que eram-se estimulado degustação, explorar o objeto com as mãos. Então, ele trabalhou várias tarefas, né, com as crianças de deficiência visual, em várias posturas, utilizando sons, outros estímulos sensoriais, que são fatores que interferem no controle motor, né, não só a postura propriamente dita, e também trabalhou com desenvolvimento de conceitos corporais e desenvolvimento motor. Então, trabalhou o estímulo de objetos na mesa, passos, né? Pegar objeto no solo, né? Treino da técnica de guia, jogos de percursos, né? Então, vejam que trabalhou a criança como um todo, vários aspectos do controle motor. Então, como resultado, os indivíduos tiveram melhora do equilíbrio. Então, esse tipo de treinamento realmente, apesar de ter sido só 4 indivíduos, teve uma boa repercussão no controle motor. Indo agora para a problematização número 2, né, em que a gente perguntava que no caso dos estudos de intervenção, algumas vezes os pesquisadores, apesar de detectarem melhora significativa na intensidade da dor e satisfação na intervenção, não detectam melhora clinicamente importante nos parâmetros de controle motor ao final dos experimentos. Muitos pesquisadores não fisioterapeutas atribuem a esse resultado de pós-intervenção a efeito placebo. E você, como fisioterapeuta, levando em consideração os princípios de controle motor que a gente discutiu até o momento, o que acha disso? E você pode citar outros fatores que influenciam nesse caso? Então, eram 2 perguntas que são complementadas em uma só, né? Que complementam a única resposta. E eu vou citar aqui alguns fatores, né, do controle motor que podem levar a esse aspecto, né? Que foram citados por vocês nos exercícios, tá? Então, a primeira coisa foi que Kétora descreveu que a avaliação do controle motor, muitas vezes, ela não é capaz de detectar a melhora porque as mensurações podem ser inadequadas, né? A escolha do processo de avaliação, ela não é apropriada para o tipo de exercício escolhido, não é apropriada para o tipo de desfecho que se quer, né? Então, no planejamento de um estudo, utilizando princípios de controle motor, a gente precisa ter em mente exatamente o que a gente quer mostrar e se aquele instrumento de avaliação vai ser capaz de mostrar aquela pequena diferença e o que aquela diferença representa clinicamente ao paciente, né? Como a gente discutiu naquele artigo em que houve uma redução da oscilação, mas o quanto aquilo representa, né? Às vezes, o quanto de redução representa uma melhora clinicamente. Então, muitas vezes, a avaliação do controle motor ela não é fácil, né? E ela é muito difícil de mensurar o controle motor. Então, exige geralmente equipamentos mais caros, exige uma avaliação mais robusta para isso, né? Em relação a outro aspecto, Shirley destacou que a especificidade do treinamento do controle motor, né, e a forma de avaliação, elas estão relacionadas. Então, como aquele controle motor foi treinado, né? Então, a gente volta para aquela questão de indivíduos que realizam treinamentos na postura sentada, na postura deitada, querendo melhora na postura de pé, né? Então, essa especificidade do treinamento ela é importante, que você escolha um desfecho apropriado. Então, se quer avaliar na postura sentada, avalie e utilize alguma forma de avaliação que tenha a postura sentada, né?
Outra coisa foi em relação à realização correta do exercício discutida por Carolina. Então, Carolina, ela chamou a atenção que o exercício de controle motor, ele exige uma postura correta, uma forma correta, uma intensidade correta, né? E como é esse controle? Poucos estudos, eles descrevem. Alguns estudos, os exercícios são autorrealizáveis, né? Autoaplicáveis. Então, como fazer esse controle se não há compensações, né? Como fazer esse controle se realmente o indivíduo está seguindo à risca aquela proposta de tratamento, né? Um outro aspecto que Kennedy chamou a atenção foi em relação ao tempo suficiente do treinamento para provocar mudanças no controle motor, né? Então, quanto tempo seria necessário, né? O número de sessões está apropriado, o tempo da sessão está apropriado, o tempo entre as sessões de repouso também está apropriado. Então, esses são fatores que interferem também. Às vezes o tempo é curto, muita gente colocou assim, que você tem um tempo curto, por exemplo, o mestrado, um tempo muito curto para fazer a pesquisa e faz a coleta, né, a intervenção num tempo muito curto que não é suficiente, né? Martley chamou a atenção à amostra do estudo. Às vezes a gente já começa um estudo com a amostra, às vezes a amostra da gente é muito específica, que não representa o paciente com aquela disfunção, né? Ou a amostra da gente é muito heterogênea já no início do estudo, já tem diferenças. Então, para você detectar melhora no controle motor, a sua amostra ele tem que ser caracterizada como um prejuízo no controle motor, porque ele só vai melhorar os aspectos no controle motor se tiver prejudicado. Se não tiver prejudicado o controle motor, não vai ter melhora, né, naquele aspecto. Então, para provocar uma diferença significativa, todos os participantes do estudo têm que ter uma deficiência, que ela vai ser caracterizada por algum método de avaliação do controle motor. E muitas das fragilidades do estudo é essa. Então, quem trabalha com indivíduos saudáveis, por exemplo, quer mostrar, por exemplo, que o Pilates melhora o equilíbrio, mas parte de uma população que não tem déficit de equilíbrio. Então, vai melhorar o que de equilíbrio? Não tem como melhorar, que ele já está, vai aprimorar outros aspectos, né, não o equilíbrio, porque não tem prejuízo de equilíbrio, né? Então, a própria amostra, ela impede se ver o resultado no estudo, né? Juliana Souza chamou a atenção que alguns estudos querem ver melhora de controle motor com técnicas que não estimulam o controle motor, por exemplo, terapia manual. Então, você faz um tratamento com terapia manual e quer esperar que o paciente tenha melhora do equilíbrio, né? Então, a atenção para o tipo de exercício, né, que é utilizado, né? Então, muitas vezes a terapia manual ela pode promover melhora da articulação, a melhora da lubrificação, melhora a postura do paciente, mas muitas vezes aquilo não é capaz de provocar melhora no controle motor, que envolve todos aqueles aspectos que a gente discutiu anteriormente, né? Laila chamou a atenção para as características do indivíduo da pesquisa, né? Então, assim, a própria característica é um indivíduo que tem vontade de participar, de melhorar, né? É um indivíduo que ele se engaja, ele faz outras atividades, né? Então, essa característica do indivíduo ela é muito importante. Então, o indivíduo engajado, o indivíduo que quer participar, quer melhorar, ele já tem uma resposta totalmente diferente. Então, se você tiver num grupo vários indivíduos com essa característica e do outro não tiver, que coisa que a gente não avalia, né? É um aspecto que a gente não avalia naquela tabela de caracterização da amostra, que pode interferir bastante nesse resultado. Fora isso, se o indivíduo tem outras comorbidades, então você está trabalhando com o indivíduo que quer melhorar o equilíbrio, mas ele tem uma artrose no joelho, então ele nunca vai melhorar o equilíbrio, ou tem uma instabilidade do tornozelo, porque aquele membro já vai estar prejudicado, então ele não vai ter uma melhora tão significativa, né? E outro fator que Gleicielli chamou a atenção são os fatores psicossociais. Esses são muito importantes, ansiedade, depressão, né? Então, esses fatores, eles podem interferir diretamente, né, em qualquer tipo de terapia. Por isso que a maioria dos estudos na nossa área, musculoesquelética, por exemplo, estão levando em consideração esses aspectos como fator de prognóstico, né, do paciente, de mau prognóstico, né? Então, quanto maior o impacto dos fatores psicossociais, pior o prognóstico do paciente, tá?
Paulo chamou a atenção a individualidade do tratamento, que esses protocolos de pesquisa, eles não estabelecem. Então, é um protocolo único para pessoas diferentes, né, que têm mais ou menos as mesmas características, mas que não vão se beneficiar, né, talvez ao excesso de um exercício que não é apropriado, que é fácil, e falta de um exercício que seja desafiador para que tenha um incremento na melhora do controle motor. Então, são fatores realmente que a pesquisa ela limita um pouco, né? E outros fatores externos, outras atividades executadas pelo indivíduo nas atividades de vida diária, qual é o impacto disso para o protocolo, né? Então, uma das variáveis que a gente controla é a atividade física. Mas e outras variáveis, né? Por exemplo, qual o tipo de trabalho que o indivíduo executa, se faz trabalho domiciliar, né? Se faz como trabalho doméstico, por exemplo, que outras atividades, tem algum hobby, não? Então, isso são fatores que a gente deixa de avaliar e que também podem interferir no final dos estudos, né? Dos resultados das intervenções. Então, o objetivo dessa aula era discutir os conceitos de controle postural e de mobilidade e analisar criticamente a utilização dos instrumentos de avaliação e intervenção para a melhora do controle motor nas pesquisas científicas. Então, nós conseguimos discutir esses conceitos de controle postural e mobilidade através dos exercícios, né, e dessa aula. E agora a gente vai passar para uma tarefa em sala de aula em que vocês vão analisar criticamente os instrumentos de avaliação e intervenção das duas pesquisas que vocês selecionaram para responder a atividade. Então, vocês vão fazer uma análise agora em sala de aula, vocês vão fazer uma análise crítica dos dois artigos, né? Se o artigo foi de intervenção, vocês vão descrever se essa intervenção ela foi realmente apropriada para a melhora do controle motor, e você vai justificar, e que ajustes, incrementos nessa intervenção você poderia sugerir para se ter uma melhora potencial no controle motor. Né? Então, mesmo que ela tenha dado resultado significativo, o que poderia ser acrescentado a essa intervenção para ter uma melhora maior em relação ao controle motor, tá? E em relação à avaliação do controle motor, você vai dizer se ele é apropriado, né, para o que se pretende, né, e também em relação à intervenção, né, que foi proposta, você justifica, e que ajustes na avaliação ou que outra forma de avaliação você poderia sugerir para o controle motor. Tá certo? Então, vocês vão fazer essa tarefa, essa análise crítica, para a gente finalizar o objetivo da aula, e vocês vão responder essa tarefa na plataforma. Eu vou colocar uma tarefa lá para vocês responderem, e quando vocês responderem, eu vou fazer a correção de todos. Tá? Aproveito a oportunidade para agradecer, né, a atenção de todos, a compreensão de todos por estarmos fazendo essa videoaula, e que assim que vocês postarem e eu fizer a correção, eu mando uma resposta lá na plataforma, tá bom? Um abraço e bons estudos para todos.